Olá, boa noite! Bem-vindo ao Live Relações com Alma. Como já sabes, se costumas acompanhar os nossos diretos, eu sou a Céu Gomes, a tua psicóloga de Relações com Alma, e hoje o tema do nosso direto é manter a chama acesa. Então, hoje vamos falar acerca de algumas formas e algumas estratégias que tu podes utilizar para manter o teu relacionamento, neste caso amoroso, com aquela paixão, enfim, ainda acesa, apesar de já terem passado alguns anos. Mas antes disso, antes de iniciar este tema, gostava de referir e de te perguntar se estiveste presente no direto da semana passada, acerca da queda das máscaras. E se durante esta semana tiveste a oportunidade de deixar cair alguma das tuas máscaras. Se assim foi, muitos parabéns. Bem, então, antes ainda de iniciar o tema desta noite, queria deixar aqui uma nota importante, uma reflexão importante relativamente a uma notícia que há pouco, enfim, chegou ao meu conhecimento. O vocalista dos Linkin Park, um grupo que para mim era importante e continua a ser, porque aprecio há muitos anos, suicidou-se. Tinha 41 anos e supostamente ter-se-á suicidado. O apelo que eu queria deixar aqui era para que o acompanhamento, o seguimento psicológico não fosse visto como algo que é um luxo, algo que é ocasional, porque pode salvar vidas. Muitas vezes, no momento de grande desespero, no momento em que não há saídas, na perspectiva de quem está a sofrer, não existe uma alternativa, se a pessoa se sentir compreendida, se procurar uma ajuda que para ela possa ser a ajuda que funcione, podemos evitar situações como esta. Se calhar, se o vocalista dos Linkin Park tivesse tido acompanhamento, tivesse sido apoiado, ajudado, já que parece que na sua história de vida há uma história de abuso no passado, de abuso sexual, e portanto, não sei obviamente as causas de tudo isto, mas o facto é que a ajuda que ele poderia ter recebido, e que provavelmente por alguma razão não recebeu, impediu-o de estar hoje aqui connosco. Então, o apoio psicológico não é um capricho, não é um luxo, pode salvar vidas. E posso dizer-te que eu própria já tive a oportunidade de, na minha consulta, ao longo dos anos, acompanhar algumas pessoas que tentaram pôr termo à sua vida, que tinham um histórico de ideação suicida, ou seja, de pensamentos ligados à morte. Então, o facto de terem tido a oportunidade de receber apoio psicológico, de serem compreendidas, de superarem determinadas situações traumáticas, e vou só ver se estou a chegar direitinho à tua casa, já estou a ver que sim. Se consegues ouvir-me bem, escreve está bem? Se estás a ter dificuldade, avisa, está bem? Porque nós estamos aqui a testar hoje um equipamento novo e então queremos ter a certeza. Olá Ana Luísa, olá Susana, olá Lourdes, bem-vindas, olá Mari. Estou a chegar à vossa casa em boas condições, espetacular. Bem, como te estava a dizer então, já tive a oportunidade de acompanhar algumas pessoas, não foram poucas, que tinham um histórico de pensamentos suicidas ou até mesmo de tentativas. E o facto é que, quando há uma reestruturação da forma como pensam, como sentem, é possível que estas pessoas deixem de sofrer. Porque quem comete um ato destes é alguém que está a sofrer muito. Por isso deixo este apelo. Se conheces alguém que te parece estar a isolar-se, que está numa situação que te parece mais frágil, há algo que se passa com essa pessoa, recomenda que essa pessoa procure ajuda. De preferência, ajuda psicológica. De preferência, ajuda qualificada. Para que rapidamente a situação seja identificada e possa ser resolvida. Está bem? Ok, muito bem. Então vamos ao nosso tema. Olá, Sónia Rosa, um beijinho para as Caldas, não é? Se não estou em erro, Caldas da Rainha, não é, Sónia Rosa? Então, vamos a isto. O nosso tema de hoje é manter a chama acesa do relacionamento. E bem, o que é que acontece ao fim de alguns anos de relacionamento? Se
Se calhar tu que estás aí desse lado vives com alguém, és casada ou casado com alguém. Neste momento só estou a ver senhoras. Olá Isa, beijinho. Moisés, beijinho para o Brasil, Moisés. Muito prazer em ver o Moisés por cá. Maria João Veiga. Então, se vivemos com alguém ou até somos casados, por aí fora, há muitos anos com um parceiro, é natural que haja algum desgaste no relacionamento. Então, aquela fase da paixão, daquela paixão intensa, não é? Numa procura constante do outro, querer estar com o outro 24 horas por dia, quase nem ter vontade de comer, que é característico da fase da paixão. Claro que essa fase da paixão não vai durar para sempre. Para que a paixão se transforme em algo mais sólido, em amor, é preciso trabalhar a relação. Então, enfim, as estatísticas dizem que a paixão dura 9 meses a 1 ano. Pode durar menos. Há casos em que dura alguns dias. Há outros casos em que o casal consegue reinventar-se. E quando digo casal heterossexual, homossexual, não importa aqui, está bem? Então, muitas vezes, beijinho Moisés! muito obrigada por estares cá hoje, Moisés. As horas aí no Brasil deve ser um horário absolutamente trocado, não é? Que horas são aí no Brasil? Escreve aí, Moisés, para ficarmos a saber a que horas é que tu estás a ver-nos. Então, o que é que acontece? Essa fase da paixão, como estava a dizer-vos, tende a desaparecer, não é? Porque as pessoas começam a conhecer-se bem, começam a surgir as rotinas e há um natural desgaste da relação. Agora vamos ver o que é que algumas pessoas, alguns investigadores, dizem acerca dos ingredientes que são importantes para que uma relação permaneça interessante, para que uma relação permaneça prazerosa. E hoje estou realmente a falar das relações amorosas, está bem? Beijinho, muito obrigada. Então, há um estudo muito interessante feito por 2 psicólogos que fizeram algo muito simples, como sendo observar casais nas suas tarefas cotidianas. A comer, a limpar a casa, a conviver. Então, foram observados vários casais nestas interações. Que interações do dia-a-dia. E o que é que foi concluído? Havia 2 tipos de casais que foram agrupados, não é? 2 tipos de casais consoante o tipo de interação que estabeleciam. Então, por um lado, tínhamos uns que eram mais respeitosos, que se tratavam bem, que nas interações tinham bondade e generosidade, uma comunicação não violenta. Então, esses casais foram agrupados com a designação de casais mestres. Depois tínhamos os outros casais que discutiam muito, culpavam-se muito uns aos outros por aquilo que acontecia, um ao outro, tinham muitos conflitos, maus tratos até verbais. Bem, então, esses casais... olá, Branca! Um beijinho, um beijinho! Então, esses casais, o que é que... Oh, Moisés, parou a net? Tens que entrar outra vez, está bem? Porque às vezes, pronto, é a ligação à internet. O que é que esses casais, ou como é que esses casais foram designados? Os casais desastre, porque realmente a relação deles era desse género, pelo menos visivelmente. Passados alguns anos, passados 6 anos, esses casais foram chamados novamente e os investigadores foram verificar o que é que lhes tinha acontecido. E então, verificou-se que os casais que eram os casais mestres, que pautavam a sua relação pela generosidade, pela gentileza, pela bondade, eram os casais que permaneciam juntos e felizes. Os outros, os casais de desastre, enfim, se permaneciam juntos, era por motivos que não tinham nada a ver com a relação. Era porque era conveniente ou era porque, apesar de estarem infelizes, ainda não tinham conseguido separar-se. Então, isto permite-nos dizer, permite-nos concluir que a bondade, a generosidade no relacionamento, também na vida a dois, pode ser muito útil para conseguirmos manter um relacionamento. Isto não significa, deixem-me só aqui retirar algo que está a ocultar no ecrã, para conseguir ver os vossos comentários.
Branca, é verdade que por vezes um interregno, a Branca está a falar aqui de um interregno para darmos valor àquilo que temos. Às vezes é preciso perdermos algo para valorizarmos. A ideia aqui é evitar isso. Olá, Jesus Tadeu, beijinho, cumprimentos. Bem, então, como vos estava a dizer, estes casais que tinham interações mais positivas foram realmente aqueles que tiveram uma relação mais duradoura e que estavam mais felizes. Parece então que a bondade e a generosidade nas interações ajuda a que as relações sejam mais sólidas e mais estáveis. Agora, há uma outra investigação, e é muito interessante viajar pelas investigações do amor, não é? Mesmo muito, muito interessante, que nos permite ver quais são, digamos assim, as características ou os ingredientes para que a relação funcione. Então, o que é importante? As pessoas estarem juntas pelo motivo certo. O que é o motivo certo? É estarmos com alguém porque admiramos essa pessoa, porque sentimos amor por ela, porque nos sentimos bem ao lado dela e não porque estamos confortáveis, porque a casa onde vivemos é uma boa casa, porque nos dá jeito, porque é perto do trabalho. E nunca me esqueço de um cliente meu há muitos anos que se mantinha numa união de facto por causa, e permitam-me, não é? Mas realmente é um motivo, por causa da garagem que a casa da esposa com quem estava tinha. Está bem? Portanto, mantinha-se na relação porque podia guardar o carro na garagem. Bem, e não estou a falar de segundos sentidos, é mesmo uma garagem para pôr um carro. Certamente que este motivo não é um motivo que alimente uma relação sólida e duradoura, não é? Olá, Teresa! Beijinho! Muita escuta, é verdade. Ouvir o outro, amar o outro por aquilo que ele é, dar espaço, é verdade, Teresa. É muito por aí. Então, a relação deve existir porque há um motivo. Porque tu admiras aquela pessoa, porque tu queres estar com ela, porque tu idealizas projetos ao lado dela e não porque é conveniente. Está bem? Depois também há que ter aqui algumas expectativas realistas em relação ao que é o relacionamento. Há pessoas que acham que é um mar de rosas. Há pessoas que acham que é suposto nunca se discutir. Não é verdade. Está bem? É preciso saber discutir e saber fazer as pazes também. Está bem? Mas, olá Susana Maria! As discussões, se forem trocas de ideias e cada um afirma a sua posição, poderá haver uma mudança de posição ou não. Está bem? Mas são saudáveis. São saudáveis para que haja crescimento, para que haja evolução. Se o casal me diz que, enfim, por vezes em consulta, nós nunca discutimos. Bem, das duas uma, ou não são transparentes e genuínos um com o outro, ou estão juntos há muito pouco tempo. E, portanto, ainda não tiveram a oportunidade, está bem? De detectar quais são, digamos que, os antagonismos que têm. Porque nós não gostamos todos exatamente do mesmo que o nosso companheiro, ok? Eu posso gostar de um tipo de música, ele pode gostar de outro. Embora eu possa estar com ele quando ele vai a um concerto de música que ele gosta, porque eu também aprecio, mas não é a minha música preferida, não tem que ser, ok? Pode até ser incompatível, mas pode não ser, eu até gosto de ir, mas não é o meu tipo de música preferido, nem tem que ser, está bem? E mesmo acontece com ele. Então é preciso ter expectativas realistas em relação ao que é uma relação a dois. Então, se eu acho que é um mar de rosas, se eu acho que vai correr sempre tudo bem, que nós somos, ok, porque nos apaixonamos, somos compatíveis e vai ser assim a vida inteira. É como se cristalizasse, não é? Houvesse ali uma cristalização e tudo corre bem. Não. Vamos passar por fases, mas vamos mudar. E é isso que por vezes não é compreendido. Ao longo do tempo, qualquer um de nós sofre mudanças. Uma relação de 10, 15, 20 anos e se calhar estão aqui algumas pessoas que estão juntas com outra há muitos anos, não é, Moisés? Certamente que há fases de vida em que, por exemplo, olá Isabel Tomás, bem-vinda, em que, por exemplo, eu posso falar-vos de uma fase de vida que tive, aos 30 e poucos anos eu gostava imenso de sair à noite, era algo que eu apreciava bastante. Agora isso não é algo que eu aprecio, não é algo que me deixe entusiasmada. No entanto, em determinado momento foi.
E por isso os meus gostos também se alteraram. Logo, estas alterações precisam é de ser compreendidas de parte a parte. Muitas vezes as pessoas acham que, por estarem com alguém há 1, 2, 3, 5, 10 anos, que já conhecem aquela pessoa. Aquela pessoa já não nos surpreende mais. Mentira. Esta pessoa, primeiro, ok, ela vai evoluindo, ela vai se transformando. A essência está lá, os valores de base estão lá, mas pode haver uma reorganização. Alguém, por exemplo, que é muito ligado ao desporto, à saúde, pode, numa fase da vida, colocar em evidência um outro valor, que não é o exercício físico e a saúde. Está bem? Isso vai fazer com que haja uma grande mudança nos comportamentos daquela pessoa. Então, em suma, ao longo da vida nós mudamos. E o que é preciso? É estarmos atentos às mudanças do nosso companheiro e ele também, obviamente, estar atento às nossas mudanças. E haver até uma evolução conjunta. Porque quando há apenas um a evoluir e o outro estagna, é muito difícil ultrapassar esta distância, está bem? E é aqui, nesta distância, que pode, eventualmente, aparecer outra pessoa. Outra pessoa só vai aparecer se o relacionamento não estiver bem, está bem? Não sei se concordam comigo. Quem é que concorda que os relacionamentos, enfim, só deixamos entrar uma terceira pessoa quando algo não está bem na relação? Se concordas, escreve sim. Se discordas, escreve que não, está bem? Olá, Anabela! Beijinho! Beijinho, obrigada, Anabela, ainda bem que estás a gostar. Bem-vinda. Ok, então é possível ou é preciso que haja este acompanhamento desta evolução e que haja até projetos conjuntos. Há casais que acham que viver junto é um projeto conjunto. É. E que mais? Há casais que acham que ter um filho é um projeto conjunto. É. E que mais? O filho vai crescer e se calhar vai sair de casa. É o que é desejável, não é? Que aconteça. Então é importante que haja projetos em conjunto, seja lá o que for, seja fazer uma horta em casa, seja fazer aquela viagem, seja acampar no Alentejo, não sei. Mas é muito importante que eles existam, está bem? E que haja a abertura para perceber que o outro evoluiu e que eu também posso evoluir, que o outro mudou, que não tem que ficar igual a vida inteira, não tem que usar o mesmo penteado, não tem que usar o cabelo sempre da mesma cor, não tem que ouvir sempre o mesmo tipo de música, está bem? Então, os gostos alteram-se e isso vai refletir-se na relação. Depois, muito, muito importante é manter o namoro. Namorar não é só quando não se vive com a pessoa. Tá bem? Nós podemos namorar quando vivemos com alguém, sejamos casados, união de facto, seja lá o que for. O que é que acontece muitas vezes? A rotina, o dia-a-dia, não é? Esta correria, faz com que não tenhamos grande oportunidade para o fazer. Mas, quando nós queremos mesmo, nós conseguimos. Então, continuar a namorar. E como é que é namorar quando já se é casado? É preciso fazer qualquer coisa de diferente. Pode ser aquele passeio na praia à noite, como fazias quando namoravam, não é? Ou, porque não, uma noite num motel engraçado, surpresa, em que ela não está a contar e tu marcas encontro com ela nesse motel ou nesse hotel para uma escapadinha. Por que não? Por que não também, quando as crianças não estão em casa, se é que tens crianças, usares uma roupa mais engraçada, mais ousada, ou até não usares roupa de todo, já que as crianças não estão, se é que tens crianças. Então, todas estas situações podem fazer com que haja a continuação do interesse. Mas vocês podem se redescobrir um ao outro. Às vezes, as pessoas simplesmente, os casais, não conversam, não falam um com o outro. E muitas vezes nas nossas consultas com os casais, o que é que nós fazemos? Nós restauramos a comunicação entre os dois, que muitas vezes foi abandonado. Porquê? Porque já nem é preciso falar, já nem é preciso... Nós sabemos as rotinas, sabemos o que fazer a seguir, logo, não é preciso comunicar. A verdade é que é preciso. É preciso comunicar. É preciso dizer ao outro que ele faz determinada coisa bem feita. E não só apontar o dedo quando ele erra. O foco mais nas coisas positivas do que nas negativas, obviamente contribui para aquela bondade e generosidade que referi no início. E vou espreitar os vossos comentários. Tomar um bom vinho, Moisés? Claro que sim. Para quem pode beber, por que não?
tomar um bom vinho, tão bom. Criatividade, surpreender. Claro que sim, Teresa, mas ousar e brincar. Eu vejo tantas pessoas adultas que acham que já não podem brincar. Só as crianças é que brincam. Mas porquê? Porquê que só as crianças é que vão, enfim, chapinar à chuva? Porquê que não podemos nós, adultos, rebolar na relva? Porquê que não? Podemos. Simplesmente colocamos um monte de espartilhos na nossa cabeça e deixamos de o fazer. Mas podemos tudo. Obviamente que não prejudica ninguém. Está bem? Por isso, ousa ser criativa ou criativo. Desafia o teu companheiro, a tua namorada, o teu marido, porque muitas vezes há aqui uma espécie de um isolamento. A pessoa fecha-se em si mesma, não fala com o outro e tem receio até que o outro ache um disparate, não é? Vamos agora fazer isso e tal. Mas tenta, porque não? Pode ser até que ele esteja com ideias semelhantes às tuas, ou que ela esteja com ideias parecidas com as tuas e simplesmente ainda não ousou fazê-lo. Está bem? Então, tudo isto pode ajudar a, primeiro, uma atitude de generosidade, de proximidade, a valorização dos aspectos positivos, ter a ideia de que as relações não são um mar de rosas, há desafios, há dificuldades, aquilo que no início parecia fantástico tem o reverso. É normal, somos todos humanos. Agora, a questão é, se somos capazes de ultrapassar essas diferenças, como diz a canção, não é? Do Rui Veloso, é mais aquilo que nos aproxima, aquilo que nos une, do que aquilo que nos separa. Se assim é, as pessoas vão lutar pelo amor, porque o amor é qualquer coisa que tem que ser trabalhado. É algo que precisa de ser planeado, pensado, além de sentido. Está bem? Agora, não fiquemos com a ideia de que basta sentir paixão e acabou. Não. Vai ser preciso trabalhar na relação, evoluir, superar algumas diferenças. Um aspecto que eu acho muito interessante e que raramente se fala nestas questões relacionais tem a ver muito com a própria gestão. A gestão da casa, a gestão dos dinheiros, a gestão das tarefas. Os casais não falam disso. Geralmente, o que acontece? Juntam-se e se houver, uns certos papéis tradicionais vão emergir, não é? Com a mulher a fazer mais as coisas, o homem a ficar à espera, e em Portugal ainda vai sendo um bocadinho assim. Então, o que é preciso? É conversar sobre isso. Então, o que é preciso é, ok, tu vais ajudar-nos, não vais ajudar-me, tu vais ajudar-nos. Vamos partilhar as tarefas daqui de casa. E não é uma ajuda a mim, é uma ajuda a nós. A questão do dinheiro é qualquer coisa também muito pouco falada. As pessoas não dizem como é que vão, não combinam como é que vão gerir. E depois há situações desastrosas, por vezes, que acontecem. E quando o outro se apercebe, já está instalado um caos. Pode acontecer. Então é preciso, sobretudo, conversar, ouvir, valorizar os aspectos positivos do outro. E, claro, surpreender. Só a título de curiosidade, e vou assim aqui espreitar os vossos comentários. É Olga, não é? A questão da gestão é importante, não é? E é preciso falar sobre isso, porque que ideias é que cada um tem acerca disso, não é? Porque podem ser complementares ou não serem absolutamente antagónicas e é preciso trabalhar isso, não é? Porque vão viver os dois juntos, não é? É isso mesmo. Ok. Moisés, muito bem. Há casais que, à medida que envelhecem, afastam em termos sexuais, há o afastamento, pois. Há um bocado aquele mito de que a idade avançada se traduz em ausência de sexualidade. É mentira, está bem? Há idosos que mantêm uma vida sexual ativa, seja lá o que isso for para eles, está bem? Não estamos aqui a dizer que têm relações sexuais várias vezes ao dia. Mas pode ser, não sei. Aquilo que é manter a sexualidade ativa para eles, não é? Será na quantidade que eles acharem adequado. O facto é que, e a ciência já demonstra isso, não é pelo facto de ter 60, 70 ou a idade que for, que o ser humano deixa de sentir desejo sexual. Tá bem? Não tem que deixar de sentir. Se sente, ok, mas não tem que deixar de sentir. Tá bem? Bem, agora, tudo isto precisa... é verdade, Olga. Tudo isto precisa de ser alimentado, de ser cuidado. E se nós não reparamos na outra pessoa que está ao nosso lado, se nos esquecemos de lhe dar atenção, a certa altura olhamos para o lado e não sabemos quem ela é.
e tivemos juntos com alguém durante anos a fio, podem ser 10, 20 anos ou mais, e não sabemos quem é aquela pessoa, porque a pessoa com quem nós nos envolvemos e com quem namoramos era uma pessoa há 10 ou 15 anos, mas se deixamos de estar próximos, deixamos de fazer projetos a dois, passamos apenas a viver juntos na mesma casa, que é o que acontece muitas vezes, isto não me permite saber quem é a pessoa com quem eu estou nos dias de hoje. Então é preciso muita comunicação, muita atenção e surpreender o outro, seja lá o que isso for para ti. Nós cá em casa, por exemplo, gostamos muito de representar personagens, de brincar às personagens. Claro, não te vou revelar quais são, mas posso dizer-te que temos algumas personagens engraçadas que vamos buscar até que nos ajudam a resolver algumas situações que podiam ser de maior conflito e nós vamos buscar essas personagens para ajudar a resolver. Eu não sei se tu gostas ou não de brincar às personagens, mas o facto é que pode ser muito interessante, está bem? Explorares todo esse campo. Bem, acima de tudo, o que é importante é cuidares da tua relação. E não achas que é o outro que tem que o fazer. E uma vez mais te digo, outras pessoas só vão entrar na relação se vocês os dois permitirem. E partindo do princípio que estamos a falar de uma relação a dois, está bem? Que é o mais comum, o mais habitual. Susana, gostas? É interessante. Olá, Eli, um beijinho, Eli. Um beijinho para a Alemanha, certo, Eli? Um beijinho grande. Bem, então, muito importante também é perceberes que o facto de estares casada ou em união de facto, ou casado, ou enfim, em união de facto, não se traduz no sucesso do relacionamento, está bem? Às vezes acontece esta ideia de que as pessoas namoram, mas quando se casam, agora já não é preciso fazer mais nada, está resolvido. Não está, está bem? Uma relação a dois é qualquer coisa que tem que se alimentar, como de resto uma relação de amizade. Se não alimentares as tuas relações de amizade, a certa altura, os teus amigos começam também a afastar-se, não é? Com exceção daquelas relações de amizade que tu já tens há muitos anos, desde a infância, que vais falando de vez em quando e mantém-se ali ativo, mas pelo menos vais falando. Se não alimentares de todo os relacionamentos, sejam de amizade ou os amorosos, as pessoas acabam por se afastar porque deixam de ter algo em comum. O que alimenta os relacionamentos é aquilo que nós temos em comum, são as pontes. Então, façamos muitas pontes. Com a criatividade, com o desafio, com a tua sensualidade também, porque não? Mas, acima de tudo, respeitando o outro e procurando admirá-lo por aquilo que ele tem de melhor. E é simplesmente maravilhoso redescobrir alguém muitos anos após ter já iniciado um relacionamento. É simplesmente maravilhoso. Bem, vou só espreitar os vossos comentários. Os amigos, não é, Olga? Garantidamente. Transparência. Teresa, muito importante. Se o que nós fazemos na relação com o outro não é aquilo que nós realmente queremos, pensamos e sentimos, nós estamos a usar máscaras, está bem? E acerca das máscaras falei na semana passada. Numa relação próxima é muito importante que as máscaras caiam. Ou é impossível criar uma relação sólida. Mas disso falei na semana passada. Bem, então, hoje vou despedir-me de ti, porque são exatamente 19 e 1 minuto. Todas estas ideias, sugestões, desafios que aqui vos lanço têm apenas como objetivo fazer-vos pensar, quem sabe ajudar-vos, está bem? Ajudar-vos a serem mais felizes, neste caso, na vossa relação amorosa. Não substituem uma consulta de psicologia, obviamente, está bem? De qualquer forma, fazem parte do projeto Relações com Alma, que tu já conheces, que é meu e de Mário Carvalho, e caso precises, sintas necessidade, por exemplo, de apimentar a tua relação amorosa, de restaurar a comunicação com o teu parceiro, e é importante que os dois estejam empenhados nessa transformação. Se assim for, fala connosco, está bem? Nós podemos ajudar-te a recuperar essa relação, caso os dois pretendam fazê-lo, está bem? Então, eu despeço-me de ti dizendo que podes partilhar este direto ou live, se quiseres, na tua página também. Se achares que há outras pessoas que podem beneficiar destas ideias, destas sugestões, e despeço-me de ti até à próxima semana.
Caso não tenhas tido a oportunidade de assistir ao nosso programa no Porto Canal, que decorreu na passada terça-feira, acerca do propósito de vida, podes encontrá-lo na UOL, aqui na minha e também na do Relações com Alma. Se fores ao Facebook do Relações com Alma, encontras lá o nosso direto, o nosso programa em direto, de resto, o SOS Felicidade, da passada terça-feira, acerca do propósito de vida. Recomendo que vejas, vale a pena. Despeço-me então de ti, uma excelente noite e até à próxima semana. Traz alma à tua relação.